Surpreendente postura de 3 padres no Titanic. São João capítulo 10, versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Era 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg, que se encontrava no meio do seu trajeto, o que acabou gerando um impacto avassalador, violentamente arruinou o destino prestigiado do Titanic, naquela que seria sua viagem inaugural, perfurando o casco do navio, fazendo surgir uma ruptura, causando o inundamento do mesmo. Na medida que a água totalmente congelante o invadia, lentamente tomava o navio. Enquanto o inafundável Titanic naufragava, vagarosamente, conforme os diversos compartimentos que ainda restavam intactos, eram preenchidos, processo que durou um determinado tempo, haviam a bordo 3 sacerdotes, cada quais destemidos, totalmente decididos, resolveram permanecer no navio, com o propósito de oferecerem assistência espiritual e emocional aos passageiros, sobretudo os passageiros que não conseguiriam sobreviver o naufrágio. Os 3 padres eram: Padre Thomas Byles, 42 anos, da Inglaterra, Padre Joseph Benedict Peruchites, 41 anos, da Baviera, e Padre Juozas Montivilla, 27 anos, da Lituânia. Sem se importarem com o pânico, gerado com a incerteza de não conseguirem sobreviver ao violento naufrágio, se negaram veementemente a abandonarem o navio condenado, que junto a ele, mataria também diversas pessoas em variadas circunstâncias. Entre os 3 sacerdotes, destacava-se o padre Thomas Byles, o qual recusou não apenas uma oportunidade de entrar em um bote salva-vidas, mas 2. O Papa São Pio X, tomando conhecimento, o reconheceu como um mártir da fé. O sacerdote britânico nasceu em 26 de fevereiro de 1870, em Leeds, Reino Unido, chamava-se Russell Davids Byles, sendo o mais velho entre os 7 filhos, era filho de um pastor congregacionista, Alfred Holden Byles, e se converteu ao catolicismo em Oxford, assumindo oficialmente o nome Thomas. Em 1899 havia estudado em Roma, e ao voltar, foi destinado para a paróquia de St. Helen, onde permaneceu 8 anos. Tinha sido ordenado em Roma, 10 anos antes, e viajava para celebrar o casamento de seu irmão em Nova York. Durante a viagem, poucos instantes, em um determinado momento que antecedeu a colisão do Titanic com o iceberg, o padre caminhava no convés superior, rezando seu breviário. Além disso, o padre havia também celebrado uma missa, pela manhã, naquele mesmo dia, para a 2ª e 3ª classe, onde no sermão, particularizava sobre a necessidade de um resgate espiritual mediante a oração e os sacramentos no caso de um naufrágio, físico ou espiritual. Depois de poucas horas o Titanic coincidentemente naufragaria. Sobreviventes que testemunharam, relataram suas experiências com a postura sacerdotal a bordo, enquanto o navio ainda se mantinha na superfície. Quando o Titanic se chocou, muitos passageiros foram arremessados para fora de suas beliches, ligeiramente vestidos foram em busca da estranha causa. Foi avistado então, nesse exato momento, o padre Byles, descendo o corredor com gestos serenos, indicando calmaria. Havia sido reconhecido imediatamente, porque havia atuado frequentemente entre os passageiros. No mesmo instante, saiu oferecendo absolvições e bênçãos pela 3ª classe. Diversos passageiros ficaram exaltados, ocasionando caos. O padre, por sua vez, os tranquilizavam, deixando os tripulantes e passageiros impressionados com o seu autocontrole absoluto. Logo depois, começou a conduzir o rosário. Diversos passageiros, inclusive não católicos, corresponderam rezando Santa Maria, bradando em forte e alta voz. Os 2 padres empenhavam-se prosseguindo com as absolvições gerais daqueles que já se encontravam próximos da morte. Os demais que conseguiram entrar nos botes salva-vidas eram consolados com palavras comoventes. Algumas mulheres recusaram-se se separarem dos maridos, preferindo morrer com eles. Finalmente, quando não havia mulheres por perto, alguns homens foram autorizados a entrar nos botes. Foi oferecido então ao padre Peruchites um lugar, mas ele recusou. Todos morreram no navio, por livre e espontânea vontade, totalizando 1.500 vítimas, deixando um grande legado, e nenhum dos corpos foi recuperado. Se encontrados, nunca foram identificados.
Havia também um quarto padre a bordo, Padre Francis Browne, recentemente ordenado, planejava ingressar na ordem dos jesuítas. Seu tio, Bispo Robert Browne, havia-lhe pagado uma passagem no Titanic, para navegar de Southampton, o primeiro porto de escala do navio, até Queenstown, o terceiro. Durante a viagem, um casal americano, os quais se afeiçoaram ao padre, se propuseram financiar o restante de sua passagem para Nova York. O padre Browne pretendia aceitar a proposta, mas acabou interrompendo esse planejamento, desembarcando em Queenstown, ao receber um telegrama de seu tio, pedindo que abandonasse imediatamente o navio. Mais de um século depois, por causa de sua coragem, resistência, autocontrole, bravura, o padre Byles tornou-se uma personalidade, conseguindo admiração, sendo portanto um forte candidato bastante possível, subir nos altares, adquirindo o reconhecimento de santo. O também britânico, padre Graham Smith, atual regente da mesma paróquia do padre Byles, se responsabilizou pela causa de sua beatificação. Padre Smith o definiu como um homem extraordinário e deseja que o mesmo seja reconhecido como santo. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da Igreja não há salvação. No ano de 2007.